Bem-vindos, assista meus vídeos, comente e compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir a você, já vai dando um like aí, você vai estar me ajudando, me motivando a cada dia continuar com esse trabalho de escola dominical. Eu procuro dar o melhor de mim para que eu possa estar orientando e ajudando tanto alunos como os professores por esse vasto Brasil e por qualquer lugar aonde me acompanham. Hoje a lição é a de número 5, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Então, meus queridos, nós vamos estar vendo, dentro dos objetivos da lição, nós vamos apresentar o conflito entre o bem e o mal. Gostaria que você ficasse nessa lição até o final, o conflito diante do bem e o mal, e o que fazer quando o mal quer nos subjugar embaixo de seus pés. Vou estar comentando sobre isso na lição, como vencer a luta do bem contra o mal e não nos prostrar diante do opressor. A lição de hoje vai nos ensinar isso. No segundo ponto, nós vamos estar ensinando sobre o perigo de confiar em pessoas erradas. Fique comigo, você vai ver, de repente, você está cometendo este erro. É um perigo confiar em pessoas erradas, demasiadamente, ou você deve também procurar não desconfiar ao extremo. A loucura do homem mau, nós vamos estar vendo nesse ponto, diante de um homem que temia a Deus, que não era guiado pela vista, crendo no livramento de Deus, sabendo que sem Deus o poder conquistador é inútil. Então, fique comigo. Vamos para a lição, você fica até o final. No terceiro ponto, nós vamos também reafirmar que só Deus é o Senhor. Então, que sobre a presença, vou estar falando isso sobre a presença de Deus nos guiando, né? E que o nosso dever é nos continuar firme servindo ao Senhor, não acomodar. E nós devemos prosseguir sendo mensageiros de bênção para alguém, causando boa impressão. Você causa boa impressão? Fique comigo na lição, nós vamos ver sobre isso. Vou estar falando sobre uma presença que nos guia, que é a presença de Deus. Então, nós não devemos nos acomodar. Então, devemos ser mensageiros de boas novas. O texto de referência que nós vamos estar estudando dessa lição, ele se encontra no livro de Esther, capítulo 3, do verso 8 ao 11. Então, nós vamos ver que o rei tirou ali o seu anel da sua mão e fez com que Ramã ficasse aí dotado de poder. O texto áureo lhe diz sobre: então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Então nós precisamos ficar alerta. Muitas vezes, quando nós pensamos que aquilo não vai nos atingir, somos o primeiro atingido. Vou estar falando sobre isso na lição. Professores, professoras, alunos, fique comigo, dê um like aí, compartilhe, não esqueça de fazer seu comentário, isso é muito importante para mim. A verdade que nós vamos aplicar: aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade, alegra o coração do Pai. Na introdução, nós vamos ver que o livro de Esther narra um enfrentamento. Então, meus queridos professores, professoras, pessoas que estão me assistindo, vamos ver como nós vamos estar pronto para esse enfrentamento
que quer nos desmotivar e quer nos tirar, lançar fora do caminho. Ramã, ele era um homem mau e ele acusa injustamente, persegue também e difama Mardoqueu e o povo de Deus. Olha o cuidado de mexer com o povo de Deus. Então nós vamos estar vendo mais uma vez que o bem vai triunfar sobre o mal. Então eu vou estar dizendo aqui de erros que nós vamos encontrar nessa lição e que não pode estar na nossa vida. Como eu coloquei aqui, o homem que fala mais do que o homem da cobra. Todo mundo conhece esse ditado. O homem, ele faz lá as suas apresentações e muita gente cerca e ele fala, né? Então vou falar sobre alguns erros na fala que nós vamos estar vendo dentro desta lição. Então, o primeiro, os erros da fofoca. Professores, alunos de escola dominical, professoras, fique atento aí, você vai melhorar também a sua aula, você vai conseguir maiores números de alunos na sua sala, quando você colocar de maneira bem prática. Eu estou falando do erro das falas, como o professor deve falar, como os alunos devem se comportar. E aqui nós vamos ver os erros que aconteceu dentro dessa lição, do bem contra o mal. Nós estamos numa lição de guerra, então você precisa entender isso. Você quer participar da lição? Saiba que nós estamos numa lição de guerra. Então os erros da fofoca eu vou falar sobre julgar, falar e julgar ao mesmo tempo, viver reclamando e a desculpa que acompanham muito. Então, queridos professores, professoras, nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2001, aonde nós estamos vendo sobre a sabedoria e o poder de Deus na preservação do seu povo. Então hoje estamos na quinta lição, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Então antes, eu queria pedir a você, meu querido aluno, professor, pessoa que está me assistindo, dê um like aí. Eu quero que a minha lição volte novamente. Eu tenho lição com 10, 11 mil visualizações e estou correndo atrás para voltar de novo, porque com essa pandemia perdemos aí muitas pessoas. Então eu gostaria que você desse um like, compartilhe e faça seus comentários. Seus comentários, e você vai estar interagindo comigo. Interaja comigo. Olha o rodapé aí. Vamos trabalhar juntos e vamos ganhar o mundo para Cristo, as pessoas, para que elas se convertam das trevas para a luz. Porque seus comentários é muito importante. Nessa lição eu vou ensinar sobre o livramento que Deus tem para seu povo através da fé e da persistência, eu vou usar como plano de fundo um homem chamado Mardoqueu. Então, meus queridos, nós precisamos e quero que o professor e o aluno conheçam o poder da fala. Muitos alunos deixam de vir à escola por causa da falta de conhecimento, da falta de entendimento na expressão, talvez, do próprio professor. Então, vamos juntos ver que o poder, nós vamos ver o poder da fala, né? Não se calar na hora da adversidade. A gente tem que ficar calado e esperar. Então, nessa lição, nós vamos ver que podemos, meus queridos, produzir o mal ou o bem. Quando você fala, você pode produzir o bem ou o mal. Nós estamos falando de uma guerra do bem contra o mal, que é o que nós estamos estudando. Então, nós, querido professor, professoras, alunos, precisamos ter poder na fala, poder de convencimento, poder de fazer com que as nossas falas não incendiem um bosque. Tiago falou sobre isso. Às vezes falamos mais do que o homem da cobra, né? E vejam aí que nós podemos estar incendiando uma grande floresta, né? Que pode começar aí com pequenas chamas.
Então, meus queridos, que a nossa fala não venha acompanhada de maldade. Vamos ver o exemplo do Mardoqueu. Estou fazendo uma introdução aqui para você entender o objetivo, aonde queremos chegar. Espalhando o mal, né? E essa fala vem inspirada, né? Com o fogo que vem do próprio inferno. E a fala põe toda a nossa vida em chamas. E as pessoas não querem ficar perto de nós. Querido, não empreste a boca para Satanás. O poder da fala que muda destinos. Nós vamos ver como exemplo Mardoqueu. Ele falou com todo o seu povo e eles atenderam. Foram para o jejum e Deus livrou aquele povo de uma grande catástrofe. A fala, o poder da fala na hora correta. Professores, professoras, como podemos falar de maneira que possamos fazer a diferença, de maneira que as pessoas possam ouvir e se interessar pelaquilo que nós estamos falando. Mas antes de entrar na lição, Antônio Carlos Freitas, obrigado pela aula. Ele é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Eu que te agradeço, meu querido. Antônio Carneiro, meu grande amigo, que está sempre aí fazendo seus comentários. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero, mesmo que eu não venha aqui dar um joinha, ele diz que ele não deixa de assistir esses ensinamentos. Ele é evangelista na cidade de Iguapé, litoral sul de São Paulo. Vini Galiano, meu grande abraço a você, Vini. Nós nesse primeiro ponto vamos ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas. Fica atento, porque aqui o trem vai pegar fogo. O perigo de confiar em pessoas erradas demasiadamente ou desconfiar ao extremo. Isso gente, nós estamos falando vamos falar de guerra do bem com o mal. A loucura de um homem mau diante de um homem que temia a Deus. Vou estar falando sobre isso. Então, meus queridos, cuidar, tocar naqueles que estão fazendo a vontade de Deus. O conflito. Hamã tinha consciência de que Mardoqueu jamais se curvaria diante dele, pois sua firmeza demonstrava o seu temor e a sua fé em Deus. Então, meus queridos, nós vamos estar vendo aí que Hamã, o amalequita, desfrutava de prestígio de tal maneira que ele se tornou grande, né? Entrava no palácio a hora que ele quisesse, né? E então ele estava se sentindo tão grande no palácio, né? E ele dizia que os persas e os estrangeiros, por ordem do rei, eram obrigados a se curvar diante dele. Mardoqueu era o único que não lhe prestava essa homenagem, porque a lei de Deus proibia. Professores, vamos vendo a lição aí para ver se nós estamos obedecendo a lei de Deus ou nós estamos como aquele ditado que diz: Maria vai com as outras, do jeito que tocar nós dançamos. Não, Mardoqueu não se prostrava, não dançava da forma que o mundo tocava. Nós estamos dançando da forma que o mundo toca. Então, Hamã, sabendo que Mardoqueu era judeu, ficou irritado. O escritor José diz que ele exclamou: ora, os persas que são livres põem o joelho em terra diante de mim, e esse escravo não se digna de fazer o mesmo? O homem queria ser adorado. E no nosso dia nós temos liderança, pastores que querem ser adorados. As pessoas têm que comer aqui na sua mão. Não transmite amor, mas transmite autoridade. Isso não é liderança. Quando você transmite autoridade, só autoridade, você não está refletindo os ensinamentos de Jesus. Então, Flávio José, ele escreveu que Hamã, por natureza, era inimigo dos judeus, pois no passado o povo judeu tinha vencido o seu povo. E aí, quando ele lembrou disso, seu furor cresceu mais, e o desejo de sua vingança. Agora, não se contentava apenas em mandar matar
Mardoqueu, mas teria que exterminar com toda a nação judaica. Então, meus queridos, a matança de todos os judeus, de criança, de mamã na caducando, seria questão de honra para Ramã. Então, meus queridos, nós precisamos ter cuidado com a nossa casa. Desejo do inimigo é de adentrar na nossa casa e acabar, esculhambar com a nossa família. E nós precisamos estar atentos. A Ramã aqui está fazendo o papel do inimigo. Então não importa que o inimigo planeja, porque a última resposta vem de Deus. Eu quero saber se você está buscando Deus. O 1.1 diz: a luta contra o mal. O apóstolo Paulo deixou registrado que a nossa luta não é tão simples. Tem pessoas chorando, parece que não vale a pena ser crente. Pois estou passando por isso, estou passando por aquilo. Meus queridos, Paulo diz que a nossa luta não é tão simples. Ramã estava sendo induzido pelo príncipe das trevas, por Satanás, a quem Paulo menciona, cuja intenção é sempre e sempre foi destruir o povo de Deus. Não pensa que você não está em guerra, guerra do bem contra o mal. Você está em todo o tempo em guerra. E a intenção do inimigo, aqui representado por Ramã, é destruir o povo de Deus. E aí Paulo diz: olha, meus queridos, e eu digo a você, professor, aluno, professoras, diga à tua classe que a nossa luta, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as forças espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Na tua mente, na tua casa, na tua família, aonde vocês ali vivem o reino de Deus. Ramã estava sendo induzido pelo príncipe das trevas, a quem Paulo menciona, para poder destruir o povo de Deus. E Paulo continua na sua carta aos Efésios 6, 13 a 18. Ele nos dá uma descrição da armadura espiritual que Deus nos dá. Então devemos resistir firme com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E aí ele fala para nós estar sempre em oração no Espírito. Então estas peças da armadura espiritual representam para nós armado, vestido contra as batalhas espirituais. Devemos falar a verdade contra as mentiras de Satanás. Ele estava sendo induzido pelo príncipe das trevas. Então, Paulo fala sobre essa intenção terrível de Ramã. Então alguém, meus queridos, certa vez diz que há mais coisas do que possamos imaginar entre o céu e a terra. Então essa guerra, meus queridos, ela é bem explicada na luta entre Israel e Amaleque, retratada no livro de Êxodo. Enquanto Josué e seu exército estavam aqui lutando, brigando no campo de batalha, no campo terreno aqui, destruindo, matando seus adversários, Moisés travava uma guerra no campo espiritual. Então, meus queridos, essa batalha ela foi vencida nas regiões celestiais. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Então, meus queridos, que possamos ficar alertas contra as emboscadas do diabo, fortalecendo-se no Senhor, pois Ele é a nossa rocha. Às vezes você tem problema aí no seu lar, na sua casa, na sua família. E o interessante seria o quê? Você entender que você tem que ir ao campo de batalha e também travar aqui uma luta contra as potestades do ar que vem para destruir. O 1.2 diz: não devemos nos prostrar diante de opressor. Ramã
usado pelo diabo, diz ao rei: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo viver. Veja o fofoqueiro, chega diante do rei para fazer fofoca. A pior coisa da fofoca é que aquela pessoa que está sendo acusado não está perto para se defender. Queridos professores, alunos, professoras, alerta os teus alunos o perigo de ser um fofoqueiro. A pessoa não está lá para defender, Deus se ira, Deus vai se levantar contra você. Nas igrejas, meus queridos, nós temos os fofoqueiros de plantão, que igual Ramã, eles não estão vendo, mas são instruídos pelo pai da mentira. Na verdade, os judeus tinham uma lei própria e diferente de todos os outros povos, porém a única ordem do rei não acatada foi o fato de Mardoqueu não se curvar perante Ramã. Então, meus queridos, não sei, faça uma análise aí, querido professor, da sua classe. Se tem alguém que faça isso, peça perdão. Você está sendo instruído pelo pai da mentira, pelo diabo. E aí você faz fofoca. Tem um evento aqui com a mocidade. O pastor e presidente não está, o pastor que comanda a igreja não está. Tem alguém aqui que é o fofoqueiro que vai levar fofocas. E muitos pastores acatam. Pega esse camarada e diz: irmão, você ama, o seu irmão ama. Então, e não paga o preço com ele não, deixa ele pagar sozinho. Fica meia hora de joelho aí, irmão, orando para Deus ter misericórdia. Você acaba com esses fofoqueiros de plantão, que são usados, não por Deus, é usado pelo diabo. Crente sendo usado para o diabo para fazer fofoca. Não ama o seu irmão, pois se amasse o seu irmão, ia até ele, aconselharia, não levaria correndo para o pastor, para que o pastor aplique uma disciplina. Você é parceiro do diabo. Se você está fazendo isso, você é parceiro do diabo. Porque qual que é a tua intenção? Que aquele irmão vai para a disciplina. Eu tenho um vídeo aí, eu vou deixar o endereço aqui abaixo, que eu falo Deus irado. Eu falo sobre o ferro que amola o ferro. E aí muitos crentes estão agindo dessa forma. Eles não ensinam o outro a temer a Deus, mas correm no pastor para fazer fofoca, para que o pastor disciplina, encosta ele, se enferruje e acaba sendo comido pela ferrugem. Então, meus queridos, nós não podemos prostrar diante do opressor. A Bíblia expõe que pessoas que dizem mentira produzem engano. Então, meus queridos, é tão perigosa quando um martelo, uma espada, uma flecha aguda aponta para chegar, para dilacerar pessoas. Eu quero dizer para vocês que todo homem, escute isso aqui, todo homem ou mulher ou jovem que trai, mentem, torna-se parceiro do diabo. Homens que são fiéis a Deus, fiéis no seu casamento, quando ele abre uma brecha e começa a entrar pela traição, ele começa a mentir, começa a ser parceiro do diabo. A mulher da mesma forma, ela fala que vai ao dentista, que vai ao médico, que vai a isso, que vai aquilo, e na realidade vai para um motel com seus amantes. Deixa a fé para ser parceiro do diabo. Não é somente o adultério, a traição que está em jogo, mas é a parceria que tu fez com o diabo. Aí destrói o lar e destrói a família. Então todas as pessoas que abandonam a fé, que traem, ela passa a ser um parceiro do diabo, um mentiroso. Todo empregado preguiçoso mente. Toda mulher de vida fácil mente. Todo empresário que quer atingir o objetivo de qualquer forma mente. Então, meus queridos, cuidado com essa parceria. O 1.3, a lição está ficando longa. O perigo de confiar em pessoas erradas. A confiança de Assuero
em Ramã era tal que não lhe perguntou mais nada. Quer dizer, que homem mau esse Assuero. Muitas vezes eu digo, eu não consigo entender Deus, mas Deus faz as coisas da maneira certa. Deus pega Esther, uma mulher pura, e aí, meus queridos, faz com que ela se case com um homem imundo como Assuero. Mas Deus tinha um propósito para que mais tarde o seu povo fosse salvo da morte. Mas Ramã, esse homem, já manda, dá até o anel, diz, vai e mata todo mundo. Nem pergunta o que está acontecendo. Então o arrogante, né? Agora quando o rei tira um anel e põe na sua mão, é a mesma coisa que está dando carta branca para ele fazer o que ele quisesse com o povo. Então, antes de ter dado tal poder a Ramã, o rei deveria ter mandado averiguar os fatos. E é isso que acontece no nosso dia, professores e alunos, que nossas lideranças, pastores, presidentes, venham a agir com amor de Cristo, sabendo que muitas vezes quando o líder cai, muitos caem com ele. Meus irmãos, a liderança precisa estar firme aqui, porque se ele cai, muitos vão cair com ele. Então isso está errado também. É preciso entender que líderes não são deuses, são servos. Veja quantas pessoas caíram com Ramã. Era um líder, mas quantas pessoas, a própria família dele foi toda assassinada. Então, meus queridos, perfeito é Jesus. Líderes devem entender que são apenas servos. Devemos pedir a Deus que os nossos líderes não hajam por impulso, mas com prudência, para que, por suas atitudes, o nome do Senhor seja glorificado. Nós sabemos que era costume da Pérsia ali, do rei, selar com anel. Daniel, nós tivemos Daniel, o rei selou com anel, e aí eles criaram vários problemas para eles mesmos, porque a lei não podia ser mudada, era uma assinatura particular do rei, que o rei entregava, como ele ofereceu e entregou a Ramã. Quer dizer, ele transferiu o poder, autorizando Ramã a subscrever pelo rei, sem imaginar que Assuero estava dando poder a Ramã para assassinar a sentença de morte a sua querida rainha. Então cuidado com o ódio traz grandes prejuízos. Maria Silva, ela é do Recanto das Emas, Brasília, a paz do Senhor presbítero, e ela deseja a mim um ano feliz. A mesma coisa, minha querida irmã Márcio Rosa de Camargo, ele já estava com saudade das aulas. Ele é da cidade de Goiás, Velho Goiás, grande abraço. Daniel Simões, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom aprender com o Senhor. Obrigado, Daniel. Vamos agora para o segundo ponto da lição: ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas. A loucura de homens mal diante de um homem bom, que não era guiado pela vista. Ele cria no livramento de Deus, sabendo que sem Deus o poder conquistado é inútil. A loucura de Ramã 2 é deificar. Segundo o dicionário, significa divinizar, endeusar e se pôr entre os deuses. Foi isso que Ramã fez. Agir sob possessão demoníaca. Quantos crentes agem dessa forma? E ainda diz, não, eu faço assim porque eu sou crente. É nada, é porque você está sendo leviano. Ramã queria ser cultuado semelhantemente a um Deus. Seu prazer era ver todos se prostrando e inclinando perante ele. Então, meus queridos, ele considerava uma divindade. E isso é esquecer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não há como dar glória a outro a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cuidado. O 2.1 diz que Mardoqueu não era guiado pela vista, e sim pela fé. Mardoqueu tinha aprendido que Deus ouve nossas orações se achegarmos diante dele com fé.
A história nos mostra que Mardoqueu cria em Deus insistentemente e confiava na sua palavra. Diante da iminente destruição do povo judeu, Mardoqueu precisou se manter firme, sem abdicar da fé, mesmo quando parecia que havia sido nocauteado pelo inimigo. Imagine, meus queridos, um homem com carta branca do rei para matar todos os judeus, mas ele persistiu em clamar a Deus. Mardoqueu nos ensina a depositar nossa vida nas mãos de Deus e a deixar que Ele a conduza conforme a sua vontade. Vamos fazer a vontade de Deus, que Ele vai nos guiar. O 2.2 diz: a verdadeira paz só encontra em Jesus. Um homem perverso como Ramã não pode contemplar as coisas boas, pois em seu coração só há maldade e engano. Tem gente que não pode ter nada. Tem gente que tem que viver na miséria, pois qualquer coisa lhe sobe a cabeça e Deus fica para segundo plano. As cartas enviadas pelos mensageiros às províncias do reino da Pérsia mandavam matar todos os judeus de mamando a cada canto. Veja que maldade no coração de um homem, só porque não quis curvar diante dele, porque obedecia a Deus e ele não entendia disso. Agora a sua raiva se estende a todo o povo, a sua vingança se estende a todos. Então veja que preço Ramã queria fazer essa matança. Coisa simples. Talvez, meu querido professor, alunos, professoras, alerta a sua sala. Talvez por coisa simples nós estamos assassinando irmãos. Jesus já dizia: o que adianta o homem conquistar todo o mundo e no entanto perder a sua alma? O verdadeiro crente no Senhor é feliz tanto na abundância como nos momentos de tribulação. O 2.3 diz: sem Deus o poder conquistado é inútil. Para Ramã não bastava ter sido nomeado por Assuero para ocupar o cargo de primeiro-ministro, com o anel do rei. Então ele queria que todos se curvassem diante dele. Era um sinal de reverência e submissão, como consta no livro de Provérbios. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Nas próximas lições nós vamos estar vendo o caminho errado que esse Ramã tomou. E que muitos crentes, muitos cristãos e muitas pessoas têm tomado o caminho errado e têm dado com burro na água. Então, quando a ambição se excede, ela é transformada em arrogância e a sua propensão é questão de tempo. Deus exalta, mas também Deus abate. Então as pessoas lutam desesperadamente, amontoar bens, valoriza aquilo que se possui e não o que se é. É preciso saber quem eu sou e que Deus está no comando. A primeira coisa que precisamos buscar é o reino de Deus e sua justiça. Para Jesus era impraticável servir a Deus e ao mundo. Então nós precisamos ver como que nós estamos, colocar na balança: mundo mais ou Deus mais, mundo menos ou Deus menos. Então eis um dos grandes segredos para viver uma vida mais plena de sentido e de propósitos, capaz de proporcionar diversos benefícios, valorizar aquilo que você já tem. Não fica de olho no que os outros têm. Deus cuida de todo. Ele disse: olhar para os lírios do campo e olhar para os passarinhos. Valorize o que você tem. Quero mandar um grande abraço para Ana Xavier. Ela disse: olá, presbítero Ademar, quanto tempo, mas estou de volta. Que aula maravilhosa, obrigado, Ana. Jô Siqueira: a paz do Senhor, pastor. Eu moro em Macaé, gosto muito de suas aulas. Ela é a missionária Jô e professora da Escola Bíblica Dominical. Feliz 2021 e que Deus continue te usando. Obrigado, minha querida irmã lá de Macaé. Então agora no terceiro ponto, no terceiro e último ponto, nós vamos reafirmar que só Deus é o Senhor. Então vamos ser guiados pela sua presença.
3, uma presença que nos guia. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Muitos não conseguem entender, para que não vivamos de forma irreverente, agindo com descontração diante de uma situação séria. Veja a postura de Mardoqueu. 3.1. Não devemos nos acomodar. Mardoqueu sabia o tamanho do ódio de Ramã por todos os judeus. Por isso ele mandou o eunuco do rei dizer a Esther. Então, meus queridos, quando nós estamos em apuro, nas horas mais que nós nos sentimos mais abandonados, nas horas mais trágicas da vida, nós precisamos contar com alguém. E o homem conta com a sua esposa, a esposa deve contar com seu marido, os filhos com seus pais, e os crentes com o seu pastor, com a sua liderança, com a irmã do ciclo de oração, com a professora da escola dominical. Se vocês são pessoas que os outros podem contar, então, meus queridos, precisam contar com alguém, ou da igreja, ou da família. Então, Esther disse, olha, ela temeu entrar na presença do rei, posso morrer. E ele manda um recado, não imagineis tu em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas que todos os outros judeus vão morrer e só tu vai sobrar. Mardoqueu ainda faz saber, quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a esse rei. Você sabe qual o propósito que Deus tem a ti, ensinando a escola dominical, professor, professora, como você está preparando as suas aulas, preparando o intuito de que as pessoas cheguem mais perto de Deus, que o Evangelho se arraigue na pessoa, que o Evangelho nasça cada dia florescendo em seus alunos, ou apenas para ocupar um cargo? Então, meus queridos, o propósito nos faz vencer o medo. Quando Esther entendeu que estava ali para uma missão, o medo da morte, o medo da atitude do rei foi vencido, e ela avança no seu projeto. Deus não quer covarde. Mas o que eu queria dizer, Deus te colocou aí não apenas para ser esposo do rei, mas para te incumbir de uma missão. Então não se exima, não tire o corpo fora. Você faz parte do plano de Deus para salvar o seu povo da morte. Você está na igreja, não tire seu corpo fora, não se exime. Você faz parte dos projetos de Deus. Um momento difícil, um momento conturbado, mas o momento do chamado de Deus se manifestou na vida de Esther. Um povo com uma ordem de morte, com uma sentença sobre a sua cabeça, todos, sem exceção, seriam mortos. Entretanto, tinha um dentro do povo que tinha plena certeza que Deus o auxiliaria. Mas nós precisamos também da ajuda de Deus e da ajuda humana. Veja que ele se recorre à sua filha de criação. Mas o que eu lembro, Esther, que havia um propósito maior no fato de Deus ter colocado ela, dela ter sido escolhida rainha no lugar de Vaz. Então, meus queridos, Mardoqueu clamou, e o ouvido de Deus jamais se fecha para o clamor. Então, ao longo da história humana e das páginas da Bíblia, encontramos Deus fazendo dos seus servos instrumentos de bênção. Que tipo de instrumento, querido aluno, querido professores, nós estamos sendo? Quando Deus convoca Abraão, ele diz-lhe, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi para esse propósito que nós estamos chamados. 3:2, devemos ser mensageiros de bênção para alguém. Você é uma bênção para alguém, ou é um fofoqueiro, ou é um reclamão, ou é um que inventa desculpa? Desde a criação que o Senhor se revela como abençoador. Assim como Abraão, onde quer que você se encontre, tenha a certeza de que Deus o colocou nesse lugar para auxiliar alguém. Professor, você está aí para auxiliar. Pastor, você está aí não para matar, não para punir, não para ser um julgador. Você está aí para auxiliar
para colocar alguém no caminho. Você é pastor, pastor carrega a ovelha. Ele lhe colocou naquele emprego, meu querido aluno, ou naquela faculdade, ou naquela igreja, ou naquele bairro, para você abençoar alguém. Assim como ele colocou Esther no palácio para abençoar o seu povo, nossas atitudes, meus queridos, é que farão a diferença na vida das pessoas. Você não está sendo enxergado porque você não faz a diferença. Professores, façam a diferença. O que é ser uma bênção? Qual é o caráter de vida de um indivíduo abençoado? É o 3.3. Ser uma pessoa de caráter e possuir a seguinte virtude: discrição, obediência, amizade, solidez, submissão, lealdade e, sobretudo, humildade. Que as mulheres que querem ser vencedoras dos dias que estamos vivendo possam se espelharem na vida de Esther. Que os homens que querem fazer a diferença possam se espelhar na vida de Mardoqueu. O fato é que o cristão não pode usar de palavreado sem respeito. Devemos ser exemplos na maneira de falar, o poder da fala, como eu disse na introdução, no modo de viver, no amor, na fé, na pureza. Portanto, meus queridos, piadas e palavras inadequadas não devem fazer parte da linguagem do céu e do Senhor, pois não brilhará a luz. Timóteo era um jovem pastor e ainda assim Paulo orienta, dizendo que se comportasse, que servisse de exemplo entre aqueles que já tinham uma boa conduta. Então, concluindo, diante da guerra entre o bem e o mal, temos um Deus que intercede por nós. Então não se deixe, meus queridos professores, alunos, pessoas que me assistem, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Convido você para a próxima lição, lição 6, o cristão e o cuidado de Deus. Não esqueça de dar um like, de fazer seu comentário, me ajude a ajudar você. E até a próxima aula, lição 6, na paz do Senhor. Amém.